Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast da Fiantec e hoje nós temos a honra de ter aqui o Marcos Riso. O Marcos Riso, ele é um amigo que eu tenho já há mais de 10 anos e ele é a referência nacional em franchising no Brasil. Então eu convidei ele que está morando na Austrália, ele acordou de madrugada para participar ao vivo com a gente aqui agora. E eu fiquei muito feliz, muito honrado, não acreditei quando ele aceitou. Então, Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado novamente por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. E bom dia, né? Obrigado a você, Fernando. É um prazer estar aqui de madrugada, no amanhã de vocês aí, e vocês no ontem para mim. Nós estamos na terça-feira aqui ainda e você já está na quarta, né? Eu já estou na quarta. Ele está no futuro. Antes. Eu estou no amanhã. Você tem o resultado da loteria aí, Marcos? Agora? Para me passar? Então, eu tenho tentado, mas não tem dado certo. Nem nas questões mais simples, nem para um determinado jogo eu não consigo pegar nada. Realmente muito ruim. Ó, nós vamos ter hoje à noite aqui o jogo do Brasil e Argentina. Você ainda não sabe o resultado, né? Não, eu estou ainda tentando achar o Brasil e Colômbia, mas tudo bem, não tem problema. Boa. Marcos, eu vou começar com a primeira questão, então, tá? Quais são as tendências mais promissoras no mercado de franquia brasileiro, atualmente, né? E quais setores de franquias estão experimentando esse maior crescimento? O que você acha? O que está pegando agora? A mania do momento? Olha, Fernando, eu respondo anualmente há 40 anos essa pergunta. E eu tentei esse ano dar uma resposta diferente. Qual é a tendência? Alguns negócios que se apresentem de uma maneira mais transparente e mais séria para um futuro investidor. E quais são os negócios que devem bombar? Aqueles que apresentarem uma relação que eu chamo de mais transparente, com seus números, com a sua operação e até mesmo com o seu passado, né? Porque como eu estou aqui no futuro, eu gosto de ver o que está acontecendo. Mas, tirando qualquer situação, eu vejo que no Brasil a gente passa hoje por um momento de transformação muito grande das franquias. E investigar mais e analisar melhor os negócios e escolher por aquele que tem um melhor histórico de transparência deveria ser a melhor previsão que eu deveria fazer. Ou digamos assim, eu te enrolei os seus ouvintes e não disse nada. Mas acredite, eu disse tudo. Sim, não, eu entendi. E existem, assim, nichos de mercado que estão inexplorados, com potencial para ser franqueado no momento. A gente aí, agora com tanta tecnologia nova, a própria inteligência artificial, inclusive, né? Você acredita que exista hoje no Brasil? Eu aprendi com os americanos há muitos e muitos anos atrás, numa época que existia ainda os catálogos de telefone, né? De que tudo que está nas listas amarelas, que eram os catálogos de telefone de números comerciais, ou seja, qualquer tipo de negócio pode virar franquia. Mas a sua pergunta é interessante porque, ao longo do tempo, não apenas no Brasil, em outros lugares também, acaba se inventando muitas coisas que não são negócios e querem que virem franquia. Por exemplo, marcas. Marcas não são franqueáveis, né? Se fala muito no Brasil em formatar franquias. Franquias não são formatáveis. O que é formatado, o que se dá um formato operacional, são negócios. Mas voltando para a sua pergunta, a questão básica é qualquer tipo de negócio que tenha sido testado e que tenha algum tipo de sucesso comprovado, ele pode virar franquia com muita facilidade.
E que possa ser replicado, né? Que tenha facilidade de que possa replicar, ser né? replicado. É. Porque, Eu tenho muito questionamento com o que se fala hoje dessas chamadas franquias virtuais ou até as chamadas micro ou nano franquias. É que, no fundo, são negócios que não existem. São negócios inventados ou são negócios que que antes chamávamos de, sei lá, representante comercial, distribuidor, e que se empurra como franquia. E isso tem engordado aí as chamadas taxas de mortalidade, não apenas de franqueados, mas de franqueadores também. sim, sim, realmente. E a tecnologia, ela está moldando o futuro dessas franquias do Brasil? Você acredita que a inteligência artificial, que hoje é o que mais se comenta, enfim, ela pode influenciar, ou ela vai ser apenas uma ferramenta a mais para as franquias? Olha, eu até vou reproduzir uma conversa que eu tive ontem com um potencial cliente, né? O que eu faço é estruturar redes de franquias, com que eu já converso com ele pelo menos há um ano e meio. Ele já tem uma rede de mais ou menos 180 operações, e ele está no ramo de açaí, não tem problema falar. E é muito interessante, ele tem uma operação muito bem montada, e ontem nós tivemos uma grande reunião que ele estava me apresentando os KPIs através da inteligência artificial que ele tinha criado para o negócio. E existe geralmente, eu vou chamar de um engano, né? É que as operações de franquias, elas precisam necessariamente de processos bem definidos e vão ser operacionalizados por pessoas, né? E muitas vezes o que eu vejo é que se utiliza a inteligência artificial para fazer com que as pessoas possam utilizar ou entender melhor uma informação. E aí eu vou para o ponto que você colocou. Inteligência artificial, novas tecnologias são ferramentas de apoio e de desenvolvimento dos negócios. Elas não são um fim em si mesmo. Sim, não são a base do... tem muito negócio que às vezes está fundamentado só nisso, né? E Eu sou da época que se lançou o computador, né? E aí se achava que o mundo, quer dizer, o computador ia estar na frente e o ser humano ia estar atrás. E não, o computador, o PC, quando ele chegou a multiplicidade, a estar nos lares, a estar em qualquer tipo de empresa que você pudesse imaginar, hoje as pessoas nem percebem que um dia alguém inventou isso, né? E isso virou uma ferramenta, né? Isso faz parte da nossa vida de uma maneira tal que a gente já nem percebe mais. Mas é isso, é mais uma ferramenta, né? Para dar uma de bem velho mesmo, como já foi uma enxada, um ancinho, né? Para quem aí do interior do Paraná sabe bem do que eu estou falando, de arar uma terra roxa e ficar com o pé e a mão bem encardido mesmo. é isso aí, é isso aí. E, quer dizer, o trabalho continua igual, é só a enxada e o ancinho que mudou, né? Seria Isso, isso. mas que isso veio para ajudar a gente melhorar, a gente ter mais produtividade, né? Estar mais presente em uma série de atividades, mas a gente tem que encarar isso não como um fim em si, mas como um meio, né, de apoio, uma ferramenta para os negócios, para o dirigente de um pequeno negócio que é um franqueado. Marcos, eu acho que eu já sei a sua resposta dessa pergunta que eu vou fazer, mas eu quero ouvir. Eu estou cada vez mais previsível, eu entendo isso. O que você pensa sobre essas denominadas aceleradoras de franquia? Meu Deus do céu. Se eu pudesse, eu sairia aqui do ar, me dava uma coçada, que me dá um, né? Então, eu vou dar a resposta que você já sabe, né?
eu acho que é uma grande sacanagem. Eu não teria uma outra palavra. Eu tenho até outras palavras um pouquinho piores do que essa para denominar. Mas a proposta, né, e essa minha, digamos assim, a minha luta, porque as pessoas não devem cair nessas figuras, né, que aparecem no mercado como salvadores da pátria, né? Ou eles vão te vender um curso, ou logo está embutido uma franquia, né? E elas aparecem de todos os lados, né? No Shark Tank, nos programas de aceleradores, né? Nos chamados Sales Camp, né? Quer dizer, né? E assim, e muita gente entra nessa, né? Eu costumo dizer uma coisa: toda vez que você vê um Rolex balançando, um cabelo ao vento com um carro conversível, nada pessoal, Fernando. Não, Um mas, outro ó, carro, não falta o aqui. Rolex. Não, eu sei, mas quando eu falei dos cabelos voaçantes e de um carro conversível, né, eu me lembrei das nossas passagens, inclusive pelos Estados Unidos com o Sim. Mustang, né? Aham. Mas assim, seria um carro mais. Eu nem falo do que você tem, eu falo do que nós já andamos uma vez com uns amigos, né? Sim. E que Foi em eu queria 2012. uma Ferrari. Oi? Foi em 2012, naquele Isso, MBA que eu fiz, né, do através da Francesco. tua empresa, do teu instituto, né, Isso, isso. em Fort Lauderdale. Foi muito legal. Perfeito. Mas os cabelos esvoaçantes É, com o carro, como é o carro conversível, a gente estava em Miami no melhor estilo, sim, né? sim. Então, eu costumo dizer assim, ó, fuja, né? E aí eu ia completar com uma Ferrari, né? E ele te mostrando que você pode ter uma, fuja, porque atrás disso tudo está um 171 cravadinho. Não escapa um. Vídeos, eles fazem vídeos filmando dentro de um jatinho, descendo de um jatinho, enfim, né? Isso, Como se fosse isso. trazer a solução para o teu negócio. E no jatinho fazem questão de dar uma balançada no Sim, Rolex, né? Abre a porta, né? Tem um de São José do Rio Preto, que é uma área bem, digamos assim, eu chamo de o Alto do Rio Nilo, né? Porque é onde estão alguns faraós de sim, aceleradoras. Aí por perto também tem um pessoal aí da minha terra de Joinville que também sim. gosta desse tipo de coisa, né? Quer dizer, eles fazem todas essas festas, uma série de Porsche, de Ferrari para receber o novo eleito, né? E aí, meu amigo, foge disso. É, Foge porque tem uma cravada de 171 carimbado, mas eu sei, carimbado mesmo. eu sei. Ô, Marcos, como você enxerga a feira da BF atualmente? Ela continua relevante ou ela se tornou dispensável para o franqueador? Eu vou É até uma falar uma coisa pessoal, sabe? Já perfeito. são duas feiras seguidas que eu não participo com as minhas empresas. Aham. E Olha, a feira sempre vai ser um momento de você, um novo franqueador, ou mesmo não necessariamente um franqueador consolidado, de poder mostrar o seu negócio, de estar no ambiente e de alguma maneira, ter um contato mais direto com o público. O problema, eu fui, digamos assim, o criador da primeira feira no Brasil, né? Em 1900 e alguma coisa, 1989, a gente fez a primeira feira no Maxut Plaza, em São Paulo. Nem mais o hotel existe, né? Depois a gente passou para o Mofarrege, e também não existe mais. Então, mas eu tenho tudo em vídeo, né? E eu sempre disse uma coisa: a feira é uma balada. Você não deve casar em baladas. Aliás, em balada, você bebe. Se beber, não case. sim, Então, boa. a gente tem que explicar isso para o franqueador e para o candidato. Porque o candidato vai na feira achando que vai casar. E o franqueador
vai para a feira achando que ele tem que fechar contrato de franquia. Então, é uma coisa meia doida, né? Isso eu aprendi antes de fazer a primeira feira no Brasil. Eu fui ver como os americanos faziam. E eu nunca me esqueço, eu paguei $25 de entrada, eu fui numa feira no estado de Minnesota, daqui a pouco eu me lembro da cidade, e já era em 1900 e alguma coisa, 1989, 1988, eu acho, já era grande a feira nos Estados Unidos, e eu recebi um pedaço de papel do organizador, que era a Associação Internacional de Franchise, e ela dizia o seguinte: olha, aqui não é um lugar para vender franquias. Eu falei, mas não pode ser, eu estou numa feira de franquias nos Estados Unidos, no berço das franquias, como é que eu não posso comprar uma franquia? É que é proibido por lei te oferecerem um negócio e te colocarem lucros ou que você tenha que assinar algum tipo de contrato ou pagar alguma coisa antes de receber a documentação legal que dá transparência na operação, que é o que no Brasil a gente chama da circular de oferta de franquia. Sim. Então, às vezes, eu fico em pânico, eu vejo assim, franqueador novo, franqueador velho que foi na feira e fala, fechamos 150 contratos, a feira foi um sucesso, mas, meu amigo, a feira não é para fechar contrato. A feira é para provocar conhecimento. A feira é para provocar no candidato a avaliação de diferentes negócios para ele ver novas oportunidades diferentes daquela que ele tinha visto antes. Então, se você vai na balada, desculpe, o exemplo é grosseiro, né? Já com a pessoa que você deseja casar, então não perca tempo, vá fazer uma outra coisa com ela. Sim. Mas ir na feira para se encontrar com alguém que você já está decidido casar, eu acho que você está perdendo tempo. Mas, respondendo a sua pergunta, eu ainda acho que as feiras serão uma forma de atrair pessoas, de colocar mais pessoas para dentro do sistema e de colocar mais franqueadores. Só que eu esperava e espero que seja de uma maneira mais profissional. Uhum. A resposta foi longa, mas eu gostei do exemplo da balada. Eu não tinha pensado por esse ponto de vista. E é realmente, né? Se você já não tem necessidade de ir na balada, então, se você já tem quem vai comprar o teu negócio, não precisa ir na feira para isso. Se você já tem um investidor... E o mais importante é que na feira você consegue avaliar nada. Sim. E para o franqueador não é barato participar da feira. Então, tem que pensar bem também. Eu tenho um exemplo de um franqueador americano que eu achei muito, muito interessante. Ele estava se preparando para vir para a Feira do Brasil e eu estava lá, nos Estados Unidos, na operação dele. E ele falou assim, nossa, vocês lá no Brasil são tão interessantes, são tão engraçados. Eu falei, mas por que engraçados? Não, porque a gente tem que ter, tem que contratar recepcionistas, tem que oferecer comida. E aqui a gente não tem nada disso. Aqui a gente vai para a feira, arma a nossa barraquinha, leva o nosso material, e o nosso material e a nossa conversa para divulgar o negócio é o mais importante. Não, mas assim, aí eu parei para pensar, é verdade, né? Eu comecei a me lembrar das odaliscas do Habib's, né? Sim. As recepcionistas que ficam, as salinhas fechadas, os verdadeiros mausoléus, né? Que quem ganha é o organizador da feira, que são aquelas coisas enormes. E aí me lembrei, quando eu montei as feiras, elas eram no padrão americano, porque eu fui copiá-los, né? É tudo igual, vamos chamar assim, todo mundo com a mesma barraquinha. Sim. Que vale o material que você tem. E eu me lembro que lá nas primeiras feiras, o pessoal não entendia a diferença entre produto e negócio. Então, era muito comum o pessoal levar arara de roupas para o estande, porque eles não tinham nem material, mas a gente estava começando o mercado no Brasil. Sim. Mas agora, esse comentário do americano, aliás, que você o conheceu, ele achou...
E é muito interessante que ele falou assim, mas eu tenho que contratar todas essas moças, né? E aí eu me lembro de outra coisa também. Eu me lembro da minha juventude, que eu saía de Florianópolis, me atirava de carro para São Paulo para ver o Salão do Automóvel. Nossa, como eu gostava de carro, você não tem ideia. Sim, Com as mais belas mulheres do mundo, eu adorava os carros que estavam lá. E a gente ia em caravana, sabe? Porque, não, nós vamos ver os carros, tal, sei lá, vamos aqui no sim, embalo falar de carro e tal. sim. Mas, puxa vida. Sim, sim. Não, a E feira hoje é uma competição para saber quem tem o stand mais alto, mais bonito, mais isso, glamouroso. Aí exatamente. fica E nisso mesmo. devia ser um negócio para fomentar, para expor as operações ao público. Sim, É sim. uma chance que você tem. Mas o mercado vai virar, né? É, assim, eu espero. O problema é que tem muitos interesses econômicos e financeiros, né? A Uhum. feira hoje é uma coisa muito grande, movimenta muito dinheiro e acho que a minha ideia de ter, como nos Estados Unidos, e você conhece bem, né? Porque o cara leva o stand dele debaixo do braço, Sim, né? Eu faço fotos comparativas, porque o que importa é o relacionamento, né? Eu aqui na Austrália, eu tenho ido às feiras de franquia, e é exatamente no mesmo modelo americano, né? sim. Os espaços claramente definidos, as pessoas, por exemplo, aqui na Austrália, uma coisa que acontece muito, que já está acontecendo também muito fortemente nos Estados Unidos, já aconteceu antes, a área de prestação de serviços e manutenção é uma área muito forte em franquia. E aí é interessante porque o cara leva o negócio para a feira. Então, é uma caminhonete onde ele, sei lá, faz manutenção de encanamento. Ele leva a caminhonete que é o escritório, né? Lembra que a gente conheceu aquela franquia que dava assistência em consultórios dentários, Odontológico. né? Era uma van, né? Odonto... Tipo uma Exato. Sprinter. O que o cara faz? Ele leva a van Sim. para o estande dele da feira. É a única parte diferenciada. Ele leva. Eu vi aqui na Austrália, nessa última que eu fui agora, no final do ano passado, o cara levou um caminhão betoneiro, um caminhãozinho, não é nada monstruoso, né? E era a franquia, era venda e entrega de concreto para fazer calçadas. Que legal, que legal. Marcos, você hoje, você está morando mais na Austrália? Você vem para o Brasil sempre? Ou como que tá a sua rotina? Eu costumo brincar que quando a polícia me procura aí, eu volto rapidinho para o Brasil. Quando a polícia me procura aí, eu venho correndo para cá. Mas eu estou naquela de um pouco mais tempo aqui, e agora estou voltando para o Brasil, eu vou passar 2 ou 3 meses aí, depois volto para cá de novo. Então, fico nesse vai e vem. Até porque é bem pertinho, né? São só Sim, umas 22 horas de viagem, é é bem praticamente uma tranquilo. ponte aérea, né? Isso é uma ponte aérea, É. tem sido uma facilidade e me dá uma preguiça que você não tem ideia. E você possui algum hobby? Tem algum livro que você gostaria de recomendar para as pessoas que querem empreender no mercado de franquias? Eu sou muito chato, o meu hobby é trabalhar e eu adoro isso, né? Eu adoro esse negócio de franquia, eu me personifico, eu já não tenho mais identidade, né? A não ser isso. E o meu hobby hoje tem sido tentar dormir um pouquinho, porque a conversa com os meus clientes é assim, começa às 10 horas da noite aqui e termina 2, 3 horas da manhã, né? Então, dias muito longos para mim aqui, com noites muito curtas. E eu tenho tentado para ver se consigo segurar. Mas o grande objetivo é que aqui está toda a minha família, né? Meus filhos, meus netos, sobrinhos e todos mais. Então, estar aqui também significa poder estar com a minha família, né? Legal. Talvez seja o meu hobby mais importante,
seguir os passos aí dos meus netos, esse tipo de coisa, quando eu consigo, né? Que Por legal. exemplo, amanhã eu tenho a minha tarefa de toda quinta-feira. Legal. É ir num sushi bar, pegar um sushi para minha neta e ficar esperando ela às 3 horas da tarde, a saída da escola, e levar ela correndo para o balé e levar ela correndo para a aula de piano. Que Então, legal. esse tem sido o meu hobby e que me dá muito prazer. Que legal, que legal. Eu lembro quando seus netos nasceram, você ficava o tempo todo publicando foto deles, e eles estão Isso. muito grandes, né? Eles cresceram bastante, então... Com o meu neto, eu já não consigo fazer isso, porque ele está na chapa. Quando a minha avó falava na idade de Acatinga, e eles têm vergonha que a gente chegue no colégio, que a gente vá buscá-los, né? Então, é assim, quando acontece alguma coisa com o meu neto, hoje ele se nega, né? Ele vai sozinho, ele vai de ônibus e tal. Ele pede para parar 1 quilômetro antes, ele vai a pé, né? Que é para não pagar o mico, né? Então, todos nós sabemos e compreendemos isso, né? Uma vez bateram no meu carro aqui em Maringá e aí acionei o seguro, enfim, e o seguro me deu um carro reserva. E o carro reserva era um carro popular, um carro simples, comum, enfim, popular. E aí a minha esposa, para levar as crianças para o colégio, eles não queriam ficar na frente do portão. Não, para aqui, a gente desce aqui. É isso. Você acha? Mas no meu caso é até pior, é porque você podia usar a desculpa do carro. Não, no meu caso é por causa do meu avô mesmo. Ai, ai. Então, legal, legal. E algum livro que você gostaria de recomendar, que você lembra, assim, para quem está querendo empreender em franquia, que esse jovem que está nos assistindo e que quer começar nesse mundo, né, nesse mercado. Você sabe que em janeiro nós estivemos aqui com o Ike Batista. E eu pedi para ele falar o que ele falaria para o empreendedor, para quem está querendo iniciar um negócio, tem pouca experiência. E ele foi bem enfático. Ele falou, olha, franquia. Invista em franquia, porque você recebe tudo pronto, né? Então, para esse jovem, né, o que você recomendaria? Tem alguma coisa que você recomendaria para ele fazer ou alguma atitude, se não for um livro? Eu diria que é ir aprender sobre negócios. É pegar o máximo de informação que ele puder. Eu não indicaria um livro especificamente, porque eu virei muito chato, eu estou lendo vários livros, mas são os livros, todos eles de franchise, até poderia mostrar aqui, mas são os livros direcionados, né? Em inglês, a maioria deles são americanos, e eu especificamente estou lendo um agora que eu conheci, esse consultor americano, que é o lado negro do franchising, né? Assim, e mostra que os problemas eles existem em qualquer lugar do mundo com as franquias, né? E aí eu diria uma única recomendação: não se envolva em negócios que te indicaram. Se envolva em negócios que você percebe que vai ou já está apaixonado. Legal, muito legal. Porque indicações, sabe, não funcionam. Sim. Eu gosto sempre de dar o exemplo, especialmente em franquias, daquelas agências matrimoniais, né? Que arranjavam um marido para sua filha ou arranjavam, digamos, uma mulher para o seu filho, né? Eu falava assim, meu amigo, tem que assumir que o seu filho ou a sua filha é muito anta, porque se não consegue se relacionar, né? Então, vá em busca, né? Vá em busca do seu sonho e da sua paixão. E saiba que errar faz parte do jogo. Legal. Marcos, olha, eu agradeço muito, muito, muito você ter acordado de madrugada aí na Austrália para participar. Eu lembro que quando eu te chamei, você falou assim, Fernando, não dá para ser um pouquinho mais tarde? Aqui vai ser 3 horas da manhã, cara. Aí nós jogamos um pouquinho depois. Mas ainda assim teve que madrugar, né? Então eu agradeço muito mesmo. Fiquei muito feliz. Meu problema é que eu fiquei até 1h30 da manhã ontem, né? Mas tá de boa, daqui a pouquinho eu já vou dormir de novo, fica tudo bem. Então, volta a descansar, volta a dormir um pouquinho. E olha, fiquei muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Muito obrigado.
de te ver novamente. Foi um prazer realmente. A gente sempre tem um contato, mas essa Sim, visão assim pessoal foi maravilhosa. legal. Parabéns e sucesso para você. Obrigado, obrigado. Valeu. Bom, pessoal, então, muito obrigado por estarem com a gente até agora e até o próximo episódio do nosso podcast da Fiantec.